Paz do Senhor, amados. Joab Moreira, mais uma reflexão. O título dessa reflexão é O Destruidor, a vinda do Destruidor, baseado em Apocalipse 9, verso 11, que diz assim: Tem sobre si um rei, o anjo do abismo. Seu nome em hebraico é Abaddon, mas em grego ele tem o nome de Apollyon. Esses nomes, Abaddon e Apollyon, significam o destruidor, ou então o exterminador. A pergunta é: o que é o anjo do abismo? O que é o anjo e o que é? O que é esse anjo e o que é o abismo? Bom, esse anjo não se trata de um ser angélico, uma pessoa espiritual. Esse anjo aqui é uma coisa, é algo que Deus vai usar. Anjo no grego significa mensageiro. Mensageiro nem sempre significa um ser angélico, nem sempre significa um ser pessoal, que poderia ser também um ser humano. Mensageiro pode ser algo que Deus usa para trazer a sua mensagem. Por exemplo, no Salmo 104, verso 5, diz que ele faz dos ventos o seu mensageiro e do fogo abrasador o seu ministro. O texto está dizendo aqui que Deus usa os ventos como mensageiro. Deus usa coisas, objetos, como seus mensageiros. O texto está dizendo aqui no Salmo 104, verso 5, que Deus está usando a tempestade como seu mensageiro. Mas ele usa o que? O raio também como seu mensageiro. Ele usa o terremoto como seu mensageiro. Ele usa os vulcões como seu mensageiro. E ele usa até estrelas cadentes como seus mensageiros, ou seja, meteoritos, chuvas de meteoros. Deus já fez isso no Velho Testamento. Está escrito que até as estrelas pelejaram por um certo rei de Israel. Isso foi uma chuva de meteoritos que Deus enviou. Então, esse mensageiro de Deus aqui do Apocalipse que 9 verso 11, não é um anjo, como dissemos. Não é um anjo, é algo que Deus vai usar para ser seu mensageiro. Abismo aqui, o que é o abismo? O abismo aqui não é um mundo espiritual, uma prisão espiritual. Abismo aqui são massas d'água, são oceano, águas oceânicas. Por exemplo, abismo, existe 2 abismos no Apocalipse. Um desses abismos é uma prisão espiritual. Está lá em Apocalipse 20, verso 1. Quando diz que desce um anjo do céu e tem a chave do abismo. Mas esse abismo aqui não. Esse abismo aqui é mares. Nós vamos ver isso no decorrer dessa mensagem. Voltemos ao significado do anjo. Esse anjo é um astro. O astro de Apocalipse 9, verso 1 e 2. Está escrito, Apocalipse 9, verso 1 e 2. E vi que caíra do céu um astro. Caíra do céu sobre a terra um astro. E foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu o abismo. E subiu fumaça. E com a fumaça escureceu o sol e o ar. Então, esse astro aqui é o mensageiro, é o anjo do abismo. O abismo aqui é o oceano. Então, o poço do abismo aqui é uma fossa submarina. Então, por que abismo aqui são águas? Porque no Novo Testamento, no próprio livro do Apocalipse, faz referência a abismo como massas d'água, como mar, como massas d'água. Como eu estava dizendo,
Tem dois abismos no Apocalipse. O Apocalipse mostra um abismo em Apocalipse 20, verso 1. Esse abismo está fechado, o anjo desce com a chave para abrir o abismo. Mas esse abismo aqui do capítulo 9, o anjo desce com a chave para abrir. O anjo não, o astro recebe a chave do poço do abismo. Do poço do abismo. Então esse abismo aqui está aberto. O que está fechado é o poço, mas é uma figura de linguagem, tá? Então alguém pode dizer que esse astro aqui é um anjo, um ser angélico, porque ele recebe a chave do poço. Mas esse recebimento de chave é uma figura de linguagem, é uma personificação. A Bíblia personifica as coisas. Por exemplo, Paulo fala que a morte reinou de Adão a Moisés. Paulo aqui está personificando a morte como um rei. E a morte não é uma pessoa, ela não tem um trono, ela não tem um reino, ela não tem súditos, ela não tem um cetro, ela não usa uma coroa. Então é apenas uma personificação. Então receber o astro, a chave do poço do abismo, receber a chave é uma personificação, é uma figura. A chave é símbolo de poder, de autoridade. Então o astro recebe a chave do poço do abismo para abrir o abismo, ou seja, ele tem poder para abrir o poço do abismo. E esse poço do abismo, como o abismo é águas, a gente pode conferir isso em Apocalipse 13, verso 1, quando fala que uma besta sobe do mar. Mas em Apocalipse 17, verso 9 e 10, falando da mesma besta, diz que ela sobe do abismo. E 17:1 fala sobre a mulher assentada sobre muitas águas. Está no mesmo contexto. Isso são figuras que a Bíblia está usando. Está usando o mar como figura de nações. Mas o significado de mar é também abismo. Então esse anjo do abismo, Apocalipse 9, verso 11, é o astro. É o astro. Ele é um mensageiro do abismo. Por que mensageiro do abismo? Porque ele traz uma mensagem de juízo. Ele vai cair no oceano. Esse astro, ele vai cair nas muitas águas, ele vai cair no oceano. E ele vai causar uma grande destruição. Ele fará com que as águas oceânicas se tornem em tsunamis, que vão adentrar os continentes adentro e vão ceifar muitas vidas. A Bíblia dá a quantidade de pessoas que vão ser mortas nessa ação conjunta de mares, terremotos, vulcões. Vai ser 1/3 da humanidade. 1/3 hoje seria 2 bilhões de pessoas. Então 2 bilhões de pessoas vão ser ceifadas, vão ter suas vidas ceifadas neste acontecimento, nessa catástrofe que vai haver. Então tem sobre esse rei o anjo do abismo, o mensageiro do abismo. Então ele é o destruidor. Tem como nome Abaddon e Apollyon, que significa o exterminador, o destruidor. Então esse destruidor, ele está vindo. Ele é o juízo de Deus para os últimos dias. É um astro que vai cair nos oceanos. E esse oceano, ele é identificado como o Oceano Pacífico, porque ali ele abre o poço do abismo. O poço do abismo é uma fossa submarina. E a fossa submarina é uma referência da fossa mais profunda que existe nos oceanos. E a fossa mais profunda que existe nos oceanos é a fossa da Ilha das Marianas, no Oceano Pacífico. Ali é o lugar referencial da queda desse astro, que vai causar uma grande destruição no planeta. Então essa é a mensagem. Apocalipse 20, verso 13 fala que o mar dará os mortos que neles há. Por que o mar? Porque o mar é esse abismo no qual o astro vai cair e vai ceifar muitas vidas por meio das tsunamis. Uma outra figura deste acontecimento está em Apocalipse, capítulo 19, quando fala que João diz que viu um anjo sobre o sol. E ele bradava com grande voz às aves de rapina: Vinde e ajuntai-vos para a ceia do grande Deus.
Este anjo sobre o sol é o mesmo acontecimento, é o mesmo astro. O sol é o astro, o anjo é o astro. São duas figuras juntas no mesmo acontecimento. Por que o sol é o astro? Porque quando um astro entra na atmosfera, ele se torna semelhante ao sol, se torna um bólido de luz semelhante a um sol. E o anjo sobre o sol é uma outra figura do astro, trazendo uma mensagem. Trazendo uma mensagem. O anjo está trazendo uma mensagem. A mensagem é o dia da ira de Deus, o dia da guerra de Deus. Então Deus vai usar esse astro. E quando a Bíblia diz que o anjo clama, o mensageiro clama às aves do céu para comer as carnes dos reis, dos poderosos, dos militares, de todo servo, porque essa convocação às aves fala de pessoas que morrerão afogadas. Seus corpos ficarão expostos para serem comidos pelas aves de rapina. Então a Bíblia está profetizando para os últimos dias uma grande destruição na terra. E este acontecimento é o que a Bíblia também chama de Guerra do Armagedon. É o que Jesus também chamou em Mateus 24, 21, 22 e 29 de a grande tribulação. Essa é a grande tribulação. É o mesmo acontecimento. Então, queridos, este é o recado que eu tinha para dar sobre este entendimento de Apocalipse 9, verso 11. Amém. Encerro aqui a minha mensagem, a minha reflexão sobre esse texto. Amém, mais uma vez.